jamais tinha pensado na minha vida em morar num barco, viver a vela, dar uma volta ao mundo. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu, com 6 anos, tive o prazer de subir numa canoa e pescar com meu avô e meu pai nas férias escolares. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com o mar, com os barcos, com a vela. Buenos dias! Sapatos? O comandante já começa com as ordens. Tudo bem? Bom te ver, rapaz. Cuidado com a cabeça, cuidado com os degrauzinhos, né? O barco é um pouco diferente de uma casa. Muitas vezes. Eu tenho as marquinhas aqui, ó, que eu tô sempre batendo. Seja bem-vindo. Tudo preparado. É uma casa, né? Os horários de ustedes despiertan que horas? Nosso despertador é o sol. Todo dia a gente acorda quando o dia começa a nascer, a gente acorda. E quando a luz do sol vai embora, a gente começa a ter vontade de dormir também. Duermen temprano, então. Não é verdade. A gente não dorme cedo, mas Alexei, é mais ou menos leite, o café, nosso café dia. puro. Café puro. Quando eu terminei a faculdade, fui morar em Joinville e foi lá que eu e o Luiz nos conhecemos. E foi o início de uma grande amizade. Eu era casado, ela era casada, ela era a minha dentista, o marido dela jogava tênis comigo, era meu amigo e nós nunca nos olhamos com outros olhos. Isso foi em 1992. Eu fui morar em Londres e quando eu voltei para cá, fazia muito tempo que eu não convivia efetivamente com os meus pais. Eu decidi então que eu ia morar com eles de novo. Mal sabia eu que a partir do momento que eu escolhi essa cidade pequena e essa cidade de praia, eu reencontraria ele e a gente, a partir daquele momento, começaria a se amar. Ela estava trabalhando com o meu primo num restaurante, administrando com o meu primo. Eu cheguei ali um dia, fazia anos que eu não ia no restaurante desse meu primo, e estava lá com ele, batendo um papo, de repente quem entra? Mauriane. Eu falei, Mauriane, você aqui? E a gente nunca mais se separou nesse dia, foi uma coisa assim mágica. Naquela situação eu comecei a visualizar, viver um grande sonho que eu tinha desde que eu descobri a vela, o mar, que era comprar um veleiro e morar nele e dar a volta ao mundo. A frente está solta. Afrouxa, puxa um pouquinho para o cais. Soltou? Estamos em movimento já, hein? A gente se preparou durante um ano e através da descendência dela de italianos, a gente escolheu a Itália. A gente via que tinha oportunidade de barcos à venda, foi para a Itália, começou uma nova vida, buscou a cidadania italiana dela para a gente poder ficar lá, morando, trabalhando lá. Em 5 anos que a gente ficou em Roma, na Itália, a gente trabalhou em empregos que vocês nem imaginam, como pedreiro, eletricista, encanador, faxineiro, motoboy. No dia que a gente viu esse barco, que a gente colocou os pés nesse barco, a gente sentiu, a gente teve de novo a convicção muito forte de que era esse o nosso barco. E aí a gente fez tudo o que a gente podia e o que a gente não podia também para conseguir. Sim, a gente deu até um cheque pré-datado pro napolitano, porque faltava, foi um ano, foi quase que um ano antes. A gente encontrou o barco em janeiro, logo depois do ano novo, já de 2012. E em 1º de abril, dia do meu aniversário, a gente estava tomando posse do nosso barco. Só que a gente não tinha o dinheiro que a gente esperava ganhar até quando a gente partisse, que era final do ano, que era o período perfeito para vir para o Brasil, né? Então a gente queria vir muito para cá. O nosso primeiro objetivo era chegar aqui e visitar a nossa família e dividir com eles essa emoção. Minha mãe faziam 4 anos que eu não via, né? Ela já estava com 87 anos. A gente chegou no sul, ficou com ela um mês. Quando a gente partiu da cidadezinha lá, onde ela morava, para ir ficar um pouco com a família dela, minha mãe faleceu. Ela só estava esperando a gente voltar, sabe? O dia que a gente começou realmente a viver o sonho,
no final de tarde, com um pôr do sol maravilhoso, que a gente soltou as amarras da marina onde a gente estava lá em Roma. 7 de novembro de 2012. 7 de novembro de Às 2012. 5h30 da tarde. E com um pôr do sol maravilhoso que se colocava exatamente à nossa frente, a nossa direção era oeste, exatamente na direção onde o sol se põe, que a gente começou a longa travessia, primeiro o Mediterrâneo, depois todo o Atlântico, para chegar de Roma até onde a gente queria chegar, que era Santa Catarina. Então a gente estava levando o nosso cascalho, nosso barco, para a casa dele. Por que te digo que ideal é sempre um veleiro? Porque te dá a liberdade. Com um barco a motor, você não pode sair daqui e ir ao Caribe. Isso é mágico, não tem preço isso, Como não tem. Sim, a emoção. Quando você tem um vento mais forte, o barco começa a andar mais, e é muito emocionante isso, de pensar que somente a natureza está agindo sobre você. Corre de allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, atento siempre y servidor. Toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate y paga lo que debes. Si te quieres por el ritmo divertir, y cómprame un cucuruchito de maní. Oye, toma chocolate, paga lo que debe. Toma chocolate e paga lo que Vamos fazer uma virada, vamos retornar. Não solta ainda, prepara. Prepara, solta. Quando a gente está navegando, eu sou o comandante. Eu não posso chegar para ela e falar assim: amorzinho da minha vida, abaixa, que ela vai tomar um mastro na cabeça. Às vezes a vela vira muito rápido. Eu chego e falo: abaixa! Ela tem que abaixar sem nem olhar para mim. Ela não pode olhar e o quê? Pum, já era, sabe? A partir do momento que nós começamos a subir a costa brasileira, né, com a rota para o Caribe, ali a gente começou realmente a viver a vela. E ali a gente começou a ter a nossa rotina diária de acordar, preparar o barco, preparar o café, porque você tem uma rotina. Chegar num porto, atracar, documentação, tudo. Descobrir onde é a padaria mais próxima, que vai ser a sua padaria enquanto você estiver morando naquela cidade. Cada lugar que a gente chega tem a sua essência. Em um lugar são as pessoas, no outro a natureza, a música, a cultura do lugar, a história. Cada lugar que a gente chega, a gente vai buscar uma essência e vai curtir aquilo. A gente curte aquilo que a gente vê com maior força dentro daquele lugar e interage da maneira que a gente pode. O melhor dia é amanhã, o melhor lugar vai ser o que vem amanhã, porque não tem limite, assim, é uma coisa que não vai acabar nunca. Um dia depois do outro e com certeza cada dia vivendo melhor, de uma forma mais aberta e mais ampla. I truly love you. I saw the tears in your eyes and still I adore you for the way as you fill me in. And after that, I truly lived in the best I do. Yeah, I do, ooh, yeah. And then you came in and you would say, let us seize the day. And then all worries fade away. And we will meet some guys with the best hairstyles. We would have the time of our lives. But we were young, and we were never apart. And you soulmate hearts, and we were having fun. But there was more than